Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe demais. E a toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2015. Ano de Deus torná-lo grande e forte. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Você. Davi disse isso. Ele falou com... e quando ele fez essa oração e falou desta maneira, ele estava falando em função dele mesmo. Porque ele tinha sido tirado do curral. E Deus, a Bíblia diz que ele estava no curral atrás das ovelhas, o Senhor o tirou de lá e o colocou como soberano, como rei em Israel. Essa oração que ele fez foi em agradecimento ao Senhor, porque ele era o maior ofertante da casa do Senhor. E ele mesmo disse, ele usou essa expressão, quem diria? Quer dizer, eu penso que naquele momento ele estava assim, sabe? Ele parou e pensou, meu Deus, quem diria que um dia eu me tornaria, eu subiria tanto. Ele foi o maior ofertante do templo do Senhor, do templo que ia ser construído. E ele não tinha nada. E foi obedecendo a Deus, perseverando, obedecendo, perseverando, e perseverando, e lutando, e acatando a voz de Deus, atento, focado, que ele chegou naquele nível, naquele patamar. Foi lutando, foi perseverando, ouvindo a Deus, resistindo firme. E Deus mudou a história da vida dele. Fez daquele rapaz que ninguém dava nada, num dos maiores reis e generais que já pisou nesta terra. Então, Deus pode fazer. Se você o buscar, se você se aproximar dele, ele vai se aproximar de você. Se você abrir o coração para ele, se lançar totalmente nele, ele vai te abençoar. Ele não abençoa um ou outro, ele abençoa todo aquele que o busca. Se você buscar o Senhor, ele vai te abençoar. Isso é certo. Isso é garantido. E eu tenho uma palavra para você, hoje, nesta terça-feira, em que hoje, em todos os nossos tempos, nós vamos realizar o clamor dos meus projetos de conquistas. É na reunião para troca de coração, às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30 em todos os nossos tempos. Clamor dos meus projetos de conquistas para 2015. E amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, na reunião para a renovação do entendimento com o clamor dos meus projetos de conquistas para 2015. Lembre-se, é o ano de Deus torná-lo grande e forte. E ele sempre cumpre o que ele promete. Se o Senhor nos deu essa palavra para este ano, ele vai fazer. Aliás, ele está fazendo. Porque nós temos visto o que Deus tem feito já nesse início de ano, na vida do nosso povo, na vida de gente que tem cada dia mais investido na fé no Senhor, tem investido nessa fé, tem se comprometido com ela. Olha essa palavra, olha o que Deus tem para você.
Pega, porque Deus vai fazer. Ontem Deus falou conosco sobre restituição. E eu aqui buscando do Senhor uma palavra para essa terça-feira. Não teve jeito. Novamente eu tenho que falar sobre isso aqui. Olha aqui, pode pegar. Deus tem isso para você, Ele vai fazer. Joel 2, 25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão, a oruga, e comereis abundantemente e ficareis satisfeitos. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Deus está dizendo que vai te restituir. Ele está dizendo que você não será envergonhado, envergonhada. Que você vai vencer alguma coisa que está aí. Eu não sei o que é que você precisa vencer. Mas o Senhor está lhe dizendo aqui hoje que você deve confiar, perseverar e pegar essa palavra com a fé, porque Deus só pode operar mediante a fé. Tanto é que Jesus disse várias vezes, seja feito conforme a sua fé. Você tem que crer. Você vai sofrer uma grande restituição. Deus vai te restituir. Eu não sei se você está esperando a restituição de um emprego, de um dinheiro, de um bem, a restituição de algo. Deus vai agir, talvez a restituição da sua saúde, a restituição da sua família, eu não sei. Eu sei que por muitos anos você já faz tempo que você tem aí, tem vivido muita vergonha, perdas, você já foi muito envergonhado, é a direção que eu tenho dessa palavra. Por anos, você sofreu perdas e muita vergonha, talvez muita humilhação, muitas perdas. Mas o Senhor vai restituir esses anos. Ele vai restituir os seus anos, esses anos que foram consumidos. Ele vai restituir, não só os anos, ele vai restituir esses anos que foram consumidos, com vergonha, com humilhação, com perdas. Ele vai restituir a sua honra, ele vai restituir a sua força, ele vai restituir a sua vida. Você não vai ser mais envergonhado. Deus não vai mais permitir. Problemas na vida nós enfrentamos. Mas você não será mais envergonhado. E mais, você não vai mais passar por essa situação. Às vezes até por essa situação que te afligiu demais, que você tem trauma. Você não vai. Não vai mais. Pode tranquilizar. Você não vai mais. Essa situação aí que já te traumatizou. Que quando você ouve, te dá até um mal-estar na boca do estômago, você não se sente bem. Você tem reações físicas. Até. O Senhor quer te tranquilizar que por isso você não vai passar mais. Pode tranquilizar. Eu sei que esse trauma, essas situações todas, elas trouxeram traumas para você. Então você não gosta nem de falar do assunto. Foi sofrido. E as ameaças, às vezes o diabo quer te assombrar. Você tem sido assombrado, assombrada.
Então parece que isso vai se levantar, que você vai viver isso de novo, que isso vai acontecer novamente e não sei o quê. Não vai. Pode pegar essa palavra. Pode crer. A situação que te envergonhou tanto, que te humilhou, que roubou anos da sua vida, essa não virá mais. Você não vai mais passar por isso. Terminou. Você vai passar por outras coisas que é normal. Enquanto a gente está aqui nessa terra, vivemos N coisas aí. Temos que enfrentar. Mas não essa. Essa você não vai viver mais. Não vai. Deus vai restituir os anos que foram consumidos, esses anos de sofrimento, esses anos de perdas, esses anos de vergonha, esses anos de estagnação, anos que a sua vida estagnou. Você andou ao redor da mesma montanha e não saiu do lugar. Mas agora Deus tem encontrado sinceridade, temor no seu coração, um espírito diferente. E essa perseverança, essa fidelidade é que está fazendo com que Deus coloque um ponto final e te garanta que não só Ele vai restituir os anos que foram consumidos por esse sofrimento, como você não vai ser mais envergonhado. Chegou aquele tempo em que Deus vai restituir a honra, vai restituir a sua força, vai restituir a alegria, vai restituir você na saúde, na família, no financeiro. Deus vai restituir você. Deus vai te restituir. Amém? E restituir-vos-ei. Ainda na NVI diz, vou compensá-los. Deus vai te compensar. Porque Ele nos compensa. Você vê que Deus bom é esse? Olha a bondade desse Deus. Ele nos compensa. Porque possivelmente você tem resistido, você tem perseverado, você se arrependeu dos passos errados. Você quer Deus, você quer agradar a Deus e Ele vai te compensar. Ele vai compensar você pela sua fidelidade. Ele vai compensar você. Você não tem noção do quanto Deus vai te compensar. Deus vai te restituir. Tenha certeza disso. Esses anos que você não gosta nem de lembrar, que te dói. Dói, porque foram anos sofridos. Talvez pessoas, eu não sei, fizeram coisas com você, se aproveitaram da situação, te humilharam, sabe, trabalharam de todas as maneiras para tentar te derrubar mesmo, para pesar mesmo a sua vida. Essas pessoas não só já estão vendo, mas elas vão ver muito mais. A mão do Senhor na sua vida te erguendo. E vai ficar ainda mais provado que Deus está com você. Porque Deus está com você. Sim, o Senhor está com você. E Ele vai te restituir. Ele vai te compensar. Olha aqui, ó. Vou compensá-los. Ah, e quando Deus fala, vou compensá-los, vou restituir. Restituir-vos-ei. Vou compensá-los. Deus vai te compensar grandemente. Quando a gente resiste e não desiste no dia mau. Ah, Deus olha para essa atitude de fé, de força e levanta, porque isso causa orgulho em Deus. Porque é isso que Ele espera do seu povo. Que o seu povo se volte para Ele com humildade e que resista firme no dia mau.
não desistindo da fé. Quando a gente resiste firme no dia mau, não desistindo da fé, nós somos muito bem recompensados por isso. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Talvez você abriu mão de algo que você queria muito para agradar a Deus. Talvez até hoje, dentro do seu coração, você ainda sente falta disso. Você ainda sente, existe algo dentro de você. Mas você tem resistido por amor à fé. Para obedecer a Deus, você tem passado por cima da sua vontade. Para obedecer a Deus, você tem passado por cima dos seus desejos. Você tem feito coisas que só por Deus. Você tem passado por cima de tudo, por Deus, por cima de você. Por causa de Deus. Você tem sacrificado por causa de Deus. Por causa de Deus. E Deus está dizendo que Ele vai te restituir, que Ele vai te compensar grandemente e que você não será mais envergonhado. Para sempre. Ou seja, esse problema que te afligiu tanto, que roubou anos da sua vida, já ficou no passado. Pode descansar, confiar. Isso não vai voltar, você não vai mais passar por isso. O diabo não tem mais poder. O que Deus deu a você é seu. O que Deus fez está feito. Entendeu? Essa vergonha você não vai passar mais, viu? Esse roubo você não vai sofrer mais. Por esse problema você não passa mais. Acabou. Deus vai te restituir, Deus vai te compensar e você não vai ser mais envergonhado. Levanta o teu espírito, confia em Deus, fica firme, não vacila, cresce, mas cresça, luta agora com toda a força e cresça. Cresça nessa direção. Sacrifique mais para agradar a Deus. Chega mais perto dele. Faça tudo para agradar a ele. E tenha certeza, sua recompensa vai ser imensa. Grande será a sua recompensa. Deus vai te compensar grandemente. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Boa noite, Paulo. Boa noite. Paulo, qual que é a importância de participar dos propósitos de fé realizados no Ministério Mudança de Vida? É as conquistas, né? É a perseverança, é a fé, como a bispa sempre diz, né? A gente perseverar e a gente ter a confiança, a convicção daquilo que o Senhor nos coloca na nossa mão. A senhora enxerga como uma oportunidade de vencer, é isso? De vencer. Uma oportunidade muito grande de vencer, porque é lutando que a gente vence. A senhora tem participado de cada propósito que é levantado pelo Ministério? Todos os propósitos eu tenho feito. O jejum, eu tenho participado de todos, né? Eu tenho colocado em ação a minha fé, né? Que a gente aprende aqui dentro do Ministério. Resumidamente, Paula, quais são os resultados que a senhora já obteve participando, então, dos propósitos realizados aqui? Bom, tive muitos, né, que eu já dei meu testemunho aqui, mas eu coloquei num dos propósitos, foi que eu queria que meu filho ele tivesse um apartamento. Então, ele colocou, e orando, jejuando, colocando diante de Deus, houve a oportunidade do apartamento. Só que então precisava de dar entrada do apartamento. Aí a gente conseguiu um mínimo do dinheiro, né? E conseguimos dar entrada para o apartamento, ajudar ele a dar entrada. Passaram-se quase 6 meses, né? Agora no final do ano, e eu colocando diante de Deus. Eu falei, o Senhor falou que o Senhor encheria minha boca de riso. Eu não vou passar um final de ano diferente, vai ser melhor do que o ano que foi do ano passado. E o Senhor falou que o Senhor me prometeu, e eu confio na tua palavra.
E eu orando, eu falei, Senhor, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai dar condição. E fui buscando a Deus. E eu coloquei no propósito que teve... Da mudança. O propósito da mudança, eu fiz um envelope para cada filho. Fiz uma oferta para cada filho. Fiz uma oferta para cada um. Fiz uma oferta para ele, para minha filha e para mim. E dentro da oferta, eu coloquei diante de Deus, que era para abençoar a vida deles, porque eu aprendi que dentro do ministério, Deus abençoa a minha vida e a vida dos meus. E eu coloquei. E quando foi agora no final do ano, ele me ligou e falou, mãe, eu estou dentro do banco, eu estou pagando a entrada do meu apartamento, que era a entrada maior. E eu falei, mas como, filho? Ele falou, mãe, a entrada é R$6.500, eu estou pagando tudo. Eu não estou, porque era para a gente estar ajudando, eu não ajudei com nada. O Senhor deu condições a ele pagar tudo e ter um final de ano abençoado, né? E a gente também, né? Ser abençoado, porque eu fiquei muito feliz, muito agradecida a Deus. Seu projeto, um dos seus projetos era o apartamento do filho, hoje ele tem o seu próprio apartamento. Hoje ele tem o próprio apartamento dele. E o outro que eu coloquei no meu projeto, que assim foi na metade do projeto, porque no começo eu vendia minha moto, eu falei, eu precisava de outra moto. E eu coloquei diante do Senhor que eu queria outra moto. Mas eu especifiquei para o Senhor que eu queria uma moto automática, né? E quando foi agora no final do ano já, dia 15 de dezembro, a gente conseguiu a moto, só que aí não tinha condições para ter uma moto automática, porque ela é mais cara que as outras. Eu falei, Senhor, eu quero a automática, da cor, eu quero branca, especifiquei para o Senhor tudo que eu queria. Se for para o Senhor, me dá, e se for do coração do Senhor para o meu coração, é essa que eu quero. E a gente conseguiu, foi um lance que eu dei, foi meu maior lance, foi o meu. O Senhor nos abençoou ricamente. Eu passei o melhor ano da minha vida, foi esse ano que passou. Eu tive um ano ricamente abençoada, assim, dos anos que eu tenho passado no Ministério Mudança de Vida. Porque a gente tem aprendido que a gente vai vencendo a cada ano. Um ano melhor que o outro. Um ano melhor que o outro. E quando eu vi as pessoas falar que era um ano melhor que o outro, eu ficava pensando, como que é um ano melhor? Hoje eu estou vivendo. Desde que faz 3 anos que eu estou no ministério, agora são 4 anos, um ano melhor que o outro. Eu estou crescendo, eu estou vendo como que as coisas têm evoluído na minha vida, na minha fé, crescendo, aprendendo. Então... Paula, qual que é a sua expectativa para 2015? Ano de Deus tornar grande e forte qualquer pessoa. Qual que é a sua expectativa para esse ano? Ai, uma fé grande, forte. Deus, o que eu quero para minha vida, esse ano, a minha vida espiritual. Eu tenho buscado muito para outras coisas e esse ano eu tenho projetado a minha vida espiritual, né? Que Deus me torna grande e forte, né? E que a partir disso eu sei que as conquistas vão ser maiores. Muito mais eu sei que Deus vai colocar nas minhas mãos. A expectativa é de viver coisas ainda maiores em 2015. Muitos maiores. Quando a moto chegou na minha casa, eu lembrei de uma palavra que a bispa disse, porque eu não fiquei eufórica, aquela coisa quando eu vi. Eu lembrei de uma palavra que a bispa falou, que quando a gente conquistaria as coisas, a gente ia conquistar, ia ser uma coisa normal. E foi assim que eu senti. Aquela alegria, mas uma coisa natural, né? Fruto de perseverança, quer dizer, a senhora sabia, né, que essas vitórias aconteceriam pelo que vem plantando em Deus, é isso? Eu tinha a convicção e a certeza que o Senhor colocaria nas minhas mãos. Da forma que eu pedi, da forma que eu coloquei, porque eu sempre tenho falado, o Senhor, ele tem assim, ele tem quando Deus tem um propósito, ele coloca nas nossas mãos aquilo que a gente pede, mas quando a gente persevera. E eu tenho perseverado nas minhas orações, nos jejuns, com sacrifícios, né, com as dificuldades, e eu tenho feito isso. Então, quando a gente, não é da noite para o dia, como sempre a gente fala, é perseverando, é buscando a Deus que a gente alcança. Paulo, dia 25 de janeiro agora nós largamos com meus projetos de conquistas. Vale a pena essa pessoa que nos acompanha dar esse passo de fé, vir, entrar nesse propósito, projetar o seu ano, perseverar e que um dia ela vai estar aqui como hoje a senhora está testemunhando os seus sonhos e projetos realizados? Eu digo para essa pessoa, venha buscar, você não vai se arrepender. Com certeza, eu me lembro que eu estava na igreja
E uma pessoa sentou do meu lado, e foi o primeiro ano meu dentro da igreja. E ela olhou para mim e falou assim: olha, nunca um ano foi, o meu ano sempre foi igual. Era um melhor do que o outro. E eu fiquei olhando para aquela pessoa. E hoje eu estou vivendo isso. Então eu digo para você que está me ouvindo: venha participar, venha fazer o jejum, venha perseverar em Deus, venha tomar posse, venha ser grande e forte, tomar posse dessa palavra, que com certeza você vai ter um ano melhor do que o outro. Feliz, Paulo. Feliz, abençoada. Amém. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida. Senhor, que o Senhor ama tanto e liberou uma palavra poderosa para o coração dela. O Senhor está com ela. E é tempo de restituição. É tempo, meu Deus, de honra e de grande recompensa. Que ela confie, que ela não deixe o mal perturbar a cabeça dela e assombrá-la com medos, com pavor, medo de perder, de fracassar, de não ser restituída, de voltar a viver aquilo que ela já viveu, porque o Senhor está dizendo: não deixa o mal confundir a sua cabeça. A vitória que eu dei a você, ela veio para ficar. Isso você não vai viver mais. Cobre ela com teu sangue, Senhor. Que ela seja liberta desse trauma, desse medo, desse pavor, dessa sensação de que vai perder, de que algo vai acontecer, desses pressentimentos, que isso tudo saia da vida dela. Esses pensamentos negativos, esses sentimentos que caiam por terra, em nome de Jesus. Cobre ela com teu sangue. A família dela, a casa dela, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. Eu consagro e determino, meu Deus, a resposta, as vitórias, as soluções acontecendo agora em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis que têm dizimado, ofertado na conta dos semeadores. Prospera essas pessoas. Abre as janelas dos céus. Derrama bênçãos infindáveis sobre elas. Bênçãos sem medidas. Como está escrito na NVI, que elas nem terão onde guardar. Faça da terra delas uma terra deleitosa, maravilhosa. Prospera os semeadores. Desperta mais semeadores. Nós precisamos, o programa Mudança de Vida hoje precisa. Então mova mais pessoas a se tornarem semeadoras do programa, meu Pai. Porque eu não tenho dúvida que esta é uma boa terra e que elas serão grandemente abençoadas e recompensadas por esse ato de fé. Onde esse programa estiver chegando, que alegria, paz, conforto, segurança, confiança estejam chegando também. A certeza de grandes vitórias e restituições chegando na vida dela. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã às 19h30 com a reunião para a renovação do entendimento e o clamor dos meus projetos de conquistas para 2015. Ano de Deus torná-lo grande e forte. Conte conosco. Fica firme no propósito. Se você ainda não entrou, entra. Venha buscar a Deus. Planta a boa semente agora. É agora que você tem que plantar. Quem planta, colhe. Planta a boa semente. Vamos lutar. Deus vai te abençoar. Seja lá o que for que está aí, sem solução, Deus vai te abençoar. Se volta para Deus. Não fica aí envolvido com previsões e notícias ruins. Venha buscar a Deus e confiar na palavra dele. Se esconda no Senhor. E a sua vida vai ser imensamente abençoada. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.